Boa noite. Portugal está a comemorar 41 anos de liberdade. No Porto Canal, ao longo de uma semana, conversamos e debatemos o 25 de Abril. Um ciclo que fechamos hoje com uma conversa no feminino, porque é de mulheres que vamos falar. Houve ou não libertação sexual da mulher a partir de 1974? Nesse ano foi reconhecida constitucionalmente a igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas. Mas 41 anos depois, teremos conseguido essa igualdade? Na carreira, na família, na política, no sexo? É sobre isto que vamos falar. Eu e as 4 mulheres que convidei para esta conversa. À minha direita, Ana Maria Moreira, médica, especialista em psiquiatria e saúde mental, é psicoterapeuta e sexóloga e faz parte da equipa responsável pela consulta de medicina sexual do Hospital Geral de Santo António. E ainda à direita, Ana Gabriela Macedo, doutorada em literatura inglesa, tem privilegiado na sua investigação e publicações estudos feministas. É também coautora do Dicionário da Crítica Feminista. À esquerda, Maria Brandão, Ana Maria Brandão, doutorada em Sociologia e professora na Universidade do Minho. Uma das áreas de interesse é precisamente a Sociologia da Sexualidade. Também deste lado, Filomena Neto, advogada, especialista em Direito da Família, tem tido um papel importante na defesa dos direitos das mulheres, nomeadamente em casos de violência doméstica. A todas, muito obrigada por estarem aqui para este debate que se prevê um bom contributo para este tema. Obrigada pela disponibilidade. Começo precisamente pela minha direita. Doutora Ana Maria Moreira, na sexologia mudou muita coisa nestes últimos 41 anos. Tendo em conta que há 41 anos, por exemplo, os médicos não tinham poder para prescrever contraceptivos, podemos fazer uma ideia do quanto terá mudado a situação da mulher nesta área. Sim, de facto, eu penso que houve uma grande evolução nesta área, não a ponto talvez da igualdade, mas uma grande evolução ocorreu. E, de facto, um dos marcos mais importantes foi exatamente a contracepção. A contracepção libertou a mulher para poder viver a sexualidade sem o peso da concepção, sem o peso o risco de ter filhos e que, de facto, nessa altura haveria muitos filhos associados ao ato sexual. Portanto, foi um grande marco e não é fácil ultrapassar. O facto de ter passado a fazer parte do Serviço Nacional de Saúde, que também a criação do Serviço Nacional de Saúde foi muito importante, o poder haver planeamento familiar não foi fácil. Eu lembro-me de trabalhar com o Dr. Albino Aroso e saber era muito difícil na altura aconselhar ou levar os médicos a prescrever facilmente uma pílula, não era muito fácil. Na altura eu lembro de questionar e perguntar se a Igreja seria mais responsável por esta limitação e o Dr. Albino Aroso dizer não são propriamente os padres os que questionam mais ou põem mais entraves, são mesmo os médicos. Portanto, porque o médico também é uma pessoa, exatamente, tem os seus valores e muitas vezes era difícil. Eu penso que esta é uma situação que hoje em dia, que eu saiba, nem sequer que se coloca, exatamente. A contracepção entrou na prática corrente sem grandes obstáculos, mas na altura foi um marco muito importante. Muitos outros assuntos sobre a sexualidade podemos abordar ainda ao longo desta conversa, mas introduziu agora um tema que me dá aqui a deixa para partir um pouco à conversa com a doutora Ana Maria Brandão, que é socióloga, e, portanto, este papel da religião num país profundamente católico, antes do 25 de Abril, fazia toda a diferença na forma como a sociedade lidava com as mulheres. Sim, boa noite, antes de mais. Sim, fazia diferença, ainda faz alguma diferença, embora obviamente tenha havido uma grande transformação em 40 anos, houve uma enorme transformação, inclusivamente em termos do peso relativo que os valores católicos, nomeadamente, porque Portugal é uma nação maioritariamente católica, onde a esmagadora maioria das pessoas continua a considerar-se e a definir-se como católica, mas de facto há uma forma diferente de viver esse catolicismo, que alguns contestam, inclusivamente, até que ponto é que de facto continuamos a poder falar de catolicismo, na medida justamente em que as pessoas se identificam parcialmente com determinados valores e determinados princípios da Igreja, mas não abdicam da sua autonomia e da sua capacidade de decisão em relação a outros domínios da sua vida. E, portanto, digamos que há uma forma mais
flexível, menos confessional, se quisermos assim, de viver a própria religião. Não é? E isso tem, obviamente, efeitos, não só a nível da sexualidade, mas também a outros níveis. Para além do próprio contexto cultural ser bastante diferente, cultural e político, ser hoje em dia bastante diferente, e, portanto, todos estes fatores em conjunto, o facto de ter um Estado assumidamente laico, onde se procura manter algum equilíbrio, pelo menos entre as confissões religiosas, faz uma diferença grande face a um Estado que tinha, explícita ou implicitamente, uma postura muito mais colada àquilo que era a posição oficial, digamos assim, da Igreja Católica. Doutora Ana Gabriela Macedo, aqui entram então os movimentos feministas, aos quais está muito associada, movimentos esses que antes do 25 de Abril seriam proibidos? Ou não fariam qualquer tipo de sentido? Quer dizer, fazer sentido fariam, não é? O que é evidente é que não seria tão fácil quanto isso levá-los à prática, claro, e dar-lhes a expressão. E realmente o 25 de Abril veio tornar uma realidade que já se, enfim, se evidenciava como gritante, veio torná-la, enfim, possível dar expressão às mulheres nesse sentido, e tanto passando pela participação ativa, enfim, na vida social, na vida política, como questões que são do foro do corpo, não é? E que, portanto, enquanto tal, eram objeto de uma repressão mais evidente, não é? Falou-se de contracepção, a questão da despenalização ou descriminalização do aborto foi outra que foi muito importante. Que era penalizada em qualquer das circunstâncias, antes do 25 de Abril. Exatamente. Não havia exceções sequer. Claro. A própria questão do voto, não é? É absolutamente quase inconcebível pensarmos que foi a Constituição pós-25 de Abril que veio dar, enfim, outorgar completamente o voto à mulher e, portanto, 1974, 1976 a Constituição, não é? Portanto, são questões desse tipo. Portanto, eu não sou uma militante, vou esclarecer isto porque acho que é importante, tipo, ativa, enfim, política nesse sentido curto da palavra. Num sentido lato, obviamente que sim, e enquanto professora, e algumas de nós estamos aqui, somos académicas, somos professoras, de facto temos um papel muito importante nesse aspecto de abrir a academia a questões que são deste calibre, e de facto os movimentos feministas e as questões de género perpassam a pedagogia e perpassam a investigação, e realmente, portanto, foi um pouco mais por aí que eu cruzei essa fronteira. Eu fiz doutoramento em Inglaterra, estou em Inglaterra, onde as coisas eram já muito permeáveis e muito fáceis desse ponto de vista. Portanto, o debate crítico era muito grande. E em Portugal, e quando eu cheguei com o doutoramento, isto era, enfim, princípio dos anos 90, falar de género causava pânico ou então ridículo. O que é isto, género? Masculino, feminino? No início dos anos 90, não há tanto tempo quanto no início dos anos 90. Portanto, estamos a falar de realidades que são muito próximas, e eu acho que nós fomos muito privilegiadas porque, de algum modo, vivemos o 25 de Abril, quer como muitos jovens, quer como adolescentes, quer, enfim, como mulheres, seja como for, e portanto, não podemos, das duas maneiras, deixar de passar essa mensagem, diria eu, enquanto nas várias profissões que temos, portanto, no meu caso, enquanto pedagoga, enquanto investigadora, e, portanto, é aí que eu ligo uma coisa à outra, a minha investigação à pedagogia, e, de facto, os estudos feministas têm um papel muito forte neste momento dentro da academia. Já é impensável dizer-se, em Portugal não há estudos feministas na academia, como se dizia há uns anos atrás. Não se pode dizer isso, porque, de facto, há muito trabalho, e os próprios alunos já não questionam isso. Podem dizer, eu sou ou não sou feminista, mas já sabem o que a palavra quer dizer. E há uns anos atrás não saberiam, não é? Portanto, é muito importante, com tudo o que isso acarreta de participação na civitas. Doutora Filomena Neto, estes dados que hoje temos por adquiridos, convém que as gerações que agora não têm memória disso, que não esqueçam, para que não voltemos a uma situação como a que tínhamos há 41 anos. Provavelmente a lei foi das áreas que mais se alteraram nos últimos 41 anos no que às mulheres diz respeito. A começar logo pela consagração em Constituição da Igualdade de Direitos, não é? Foi. Em primeiro lugar, é bom nunca dar a liberdade como por adquirida, porque a liberdade não é de facto um direito adquirido, este partindo do princípio que possam existir outros, eu duvido. Nada é adquirido.
E houve um caminho muito longo. A celebração da Concordata com a Santa Sé foi em 1940. A publicação de um livro que foi importante para mulheres de geração anterior à minha, As Mulheres do Meu País, da Maria Lamas, foi em 1959, perdão. E depois temos o final dos anos 60 e o início dos anos 70, em que começa a haver uma certa abertura e em que há o grande escândalo das novas cartas portuguesas, que levou à prisão a Maria Velho da Costa, a Maria Isabel Barreno e a Maria Teresa Horta. Isto passa-se em 1972, antes do 25 de Abril. Em 1974 eu já estava na Faculdade de Direito de Lisboa e não podia aspirar à carreira diplomática. Porquê? Porque ela estava proibida às mulheres. Não podia aspirar à magistratura, o que hoje seria impensável quando nós temos até quase uma maioria já de mulheres juízes, mas a magistratura estava-nos proibida. E, portanto, nós estávamos numa situação que era um pouco semelhante às professoras de instrução primária, que tinham de obter a aprovação de uma entidade administrativa para poderem casar. Esta história é importante e o ter este fio condutor de como é que as coisas se processaram é importante, em primeiro lugar, para não dar por adquirido a liberdade, seja ela em que vertente for. E, em segundo lugar, porque a liberdade também se constrói, porque nos dá também mais a nossa consciência de nós próprias. Eu só consigo ter a consciência de mim se for livre. De alguma forma também nos dificultou a vida, porque concordaremos todas que é mais fácil ter um dono que diz senta e nós sentamos, vira à direita e nós viramos. Portanto, a autorresponsabilização das mulheres, a tomada de consciência da nossa própria influência, do nosso próprio poder, é uma coisa que tem demorado muito tempo e que espalhou... Mais do que seria suposto? Mais do que seria suposto. Já bem depois do 25 de Abril, já temos a questão da Concordata, que em 1975 é alterada e que permite uma série de divórcios, portanto permite a regularização, digamos assim, da vida das mulheres. Mas, por exemplo, eu que tenho uma filha na Marinha de Guerra, se ela tivesse nascido 10 anos mais cedo, não estaria na Marinha Portuguesa, porque era impedido o acesso a essa profissão. Hoje em dia já é. Há coisas que nós não temos consciência. As nossas jovens de hoje poucas saberão, provavelmente, que era permitido ao homem matar a mulher se fosse apanhada em adultério flagrante. Exatamente. Sendo que a mesma permissão não era dada. A mesma permissão não era dada se fosse ao contrário. Um bom exemplo disso é pegar no amor de perdição e ver-se que o chamado degredo para a África era aplicado ao homem. À mulher seriam coisas muito mais graves. Mas à beirinha do 25 de Abril, eu já cá estava, aconteciam coisas extraordinárias. Estava escrito na lei o direito do marido a abrir a correspondência da mulher. Isto hoje é uma coisa que para nós já é impensável. E que se manifestava de uma forma muito... Era quase todos os dias. Eu apercebi-me dessa realidade quando a minha avó... Eu achava estranho a minha avó ter a carta e o meu avô não ter. E um dia ela disse-me, sabes, ele não tem jeito nenhum para conduzir. E por isso deu uma autorização para eu tirar a carta. Aquilo ficou-me. E depois, mais tarde, foi o meu pai que teve de dar autorização à minha mãe para exercer o comércio. Isto é, a minha mãe queria trabalhar, queria exercer a atividade de comerciante e tinha de ser autorizada pelo meu pai. Isto vai moldando a vida das pessoas. E eu julgo que vai moldando e vai formatando também a nossa maneira de pensar e talvez explique, de alguma maneira, que não tendo isso cobertura legal, naquele célebre caso do Manuel Palito, ele seja aplaudido à saída do tribunal porque matou 2 mulheres.
Portanto, 41 anos ainda não chegaram para as pessoas perceberem não isso. chegaram porque, repare, é muito raro a lei ser revolucionária. Só mesmo em períodos de grande fratura, como foi o do 25 de Abril. E, portanto, aí sim a lei avançou, se calhar, muito mais do que aquilo que era o nosso cotidiano. E, portanto, foi uma das poucas vezes em que a lei andou à frente do sentir social, daquilo que era a nossa vivência social no concreto. Mas depois é preciso adaptar. Claro. E depois também, eventualmente, também não houve a ligação da responsabilidade à liberdade. Doutora, já lançou aqui alguns dados para a mesa que eu gostaria de abordar com mais profundidade. Doutora Ana Maria Moreira, esta questão de o homem se sobrepor à mulher em vários sentidos, na sexualidade também era assim? Era. Esta consulta pela qual é uma das responsáveis no Hospital Santo António. Vou corrigir porque atualmente não. Até 2011, sim, de 2001 a 2012. Então tínhamos uma informação desatualizada, Exato. pedimos Tenho desculpa. que fazer a correção, embora a consulta exista e eu ainda darei apoio à distância, mas por incompatibilidade de serviços, porque eu pertenço a outro serviço, não é possível. Fica feita a correção, seja como for, julgo que estará perfeitamente à vontade para falar sobre esta consulta, porque trabalhou nela há muito tempo, não é? E por isso é uma consulta especial que julgo que não havia antes do 25 de Abril, e se houvesse seria noutros termos completamente diferentes. Não, porque de alguma forma o 25 de Abril também corresponde a um grande avanço no conhecimento da sexualidade. Sim. É de 1970 o aparecimento de um grande estudo americano, Masters and Johnson, sobre a sexualidade. E a partir daí, que se calhar em Portugal não seria acessível, a partir realmente do 25 de Abril, esta literatura foi muito mais acessível, nomeadamente até alguns filmes pornográficos que na altura foram assim um chamariz para muitas pessoas. E de facto é um marco muito importante no estudo da sexualidade, não a nível só do nosso país, mas a nível mundial. E portanto começa-se a ver a sexualidade ou os problemas da sexualidade como sendo algo tratável. As pessoas tinham muita dificuldade em abordar estas temáticas numa consulta. O próprio médico não tinha facilidade em questionar sobre a sexualidade de um casal numa consulta. E a partir desta publicação destes livros, que estudaram a fisiologia sexual e os problemas da sexualidade, passou a ser um tema na medicina. E depois dá origem em Portugal, de facto, às consultas de sexologia com estes padrões de funcionamento em que realmente a mulher ainda era muitas vezes fazia referências a o meu marido serve-se de mim, isso era prática habitual nas consultas de sexologia. Todas as práticas sexuais eram muito realmente passivas, permissivas, porque havia muito esta cultura, mas a partir de determinada altura, aqui em Portugal, penso que logo depois de 25 de Abril havia consultas de sexologia. Temos aqui um sexólogo na cidade de Porto, o professor Júlio Machado Vaz, com quem eu fiz formação. Ele próprio tinha uma consulta no Hospital Magalhães Lemos, penso que já em 1982, portanto... E está connosco todas as sextas-feiras aqui no Porto Canal. E, portanto, aí começamos realmente a abordar casais. E os casais de várias idades e, portanto, várias faixas etárias com várias posturas em relação à sexualidade diferentes, não é? Os jovens, com esta educação muito mais Estado Novo, com queixas diferentes. E depois está outro marco importante também, que é 1982, quando começam a aparecer os fármacos que ajudavam o homem a funcionar. E enquanto que as questões da sexualidade, de facto, entre 82 e 98 eram muito da área da psicologia, os problemas psíquicos a afetar a sexualidade, ou a relação de casal a afetar a sexualidade, a partir de 82, de facto, começa a ter uma posição mais orgânica e haver mais uma intervenção a nível orgânico, o que, apesar de tudo, é mais fácil e, portanto, quando há uma patologia orgânica, o doente ou o utente tem mais facilidade em abordar. E, de facto, aqui a andrologia tomou muito um aspecto muito preponderante na sexualidade, dando respostas aos homens. Aí surge outra problemática, há uma resposta
farmacológica com grande êxito, que é o sildenafil, o conhecido Viagra, e a mulher não tem apoio. É mesmo estimulante, não é? Sim, os médicos dão muita preponderância à queixa, até valorizam o sintoma de disfunção erétil, por exemplo, para ser marcador de outras patologias orgânicas. Há uma certa até formação para os médicos de família, para eles próprios interrogar e questionar, e há respostas terapêuticas para o homem e para a mulher não. Muitas vezes a mulher nem sequer é convidada para uma consulta em que consideramos que um problema sexual teria sempre a ver com o casal. E aí, pronto, foi se calhar talvez nosso dos psiquiatras ou dos psicólogos, mérito foi tentar que realmente, ao dar a resposta a um homem, incluir sempre a mulher, porque de facto houve uma evolução grande, mas a mulher ficou um bocadinho esquecida, porque realmente as respostas em termos farmacológicos para a mulher não são fáceis, e em termos psicológicos não é só uma pessoa a abordar a sua sexualidade, é um casal. E o casal são duas pessoas. Se já uma tem as suas individualidades, um casal, duas pessoas, complica muitas vezes as relações. E se havia uma enorme dificuldade entre o casal falar sobre sexo, muito maior seria entre os filhos, com os filhos. Sim, com os filhos. Com os filhos nem sequer se abordava o assunto. E depois também não devia haver muita facilidade de aceder ao assunto através de livros e, portanto, não havia muitas fontes de conhecimento nessa matéria, presumo. Sim, o conhecimento da sexualidade nos jovens era muito através dos amigos. Conversas de café, que nem sempre seriam as melhores informações. Depois notava-se muito nas queixas dos jovens, muita informação dos colegas, mas de conversa de café, mas no sentido de falarem no seu machismo, nas suas exatamente, nas proezas, o que num jovem mais tímido, isso era visto como os outros são bons, eu não sou, portanto isso deixava logo uma marca negativa a nível da sua sexualidade. Claro, e depois veio o choque, não é, doutor? O choque social, depois do 25 de Abril tudo passou a ser permitido, ou quase tudo. E se calhar, por acaso comentava no outro dia precisamente com o professor Júlio Machado Vaz, que depois quase que não se fazia parte de um grupo se não se enverdasse por determinados comportamentos quase radicais a este nível. Porque não tenho a certeza de que isso seja um fenómeno tão não seria tanto extenso, assim. que não creio que seja um fenómeno tão extenso como isso. Penso que permanecem ainda muitas questões, nomeadamente neste domínio, que é mais delicado para todos os efeitos, diz respeito à intimidade das pessoas. E, portanto, continuamos a ter, obviamente não estamos na situação em que estaríamos há 40 anos atrás, ainda bem, mas continuamos a ter muitas das questões que estavam presentes na altura, continuam a estar presentes hoje. Nós continuamos a ter os jovens a terem como fonte de informação prioritária para a sua sexualidade os amigos. Os pais, quando falam na gravidez, como se a sexualidade se resumisse à gravidez. Continuamos a ter um duplo padrão moral sexual. Não se permite às raparigas o que se permite aos rapazes. E mesmo que as raparigas façam o que fazem os rapazes, isso tem consequências diferentes para uns e para outros, não é? Como dizia a doutora Filomena, para o homem o sexo é visto sob a perspectiva da proeza, não é? As conversas de café continuam a passar muito entre os jovens, e os jovens continuam a ser extremamente rígidos em termos de modelos de género, que é uma coisa que se calhar podemos falar um bocadinho a seguir. Portanto, para eles a conversa sobre sexo passa muito pela proeza sexual, factual ou fantasiada, não é essa a questão agora aqui. Para as raparigas a questão continua a passar pela castidade ou por uma castidade relativa, pelo menos por uma contenção relativa. Bom, e outras questões que eu creio que ainda permanecem por analisar e por trabalhar e por mudar, que têm a ver justamente com a sexualidade adulta, já não dos jovens, mas adulta. Nós não temos, infelizmente, tanto quanto eu saiba, nenhum estudo sistemático e periódico sobre a sexualidade dos portugueses de âmbito nacional. Quer dizer, vamos tendo alguns estudos, mas não regularmente, como outras sociedades. Aliás, têm. o grande inquérito está a ser feito agora, ou foi feito há muito pouco tempo. Portanto, são os primeiros dados grandes mesmo. Mas mesmo assim, mesmo as questões que são colocadas são de um teor diferente. Mas aquilo que nós sabemos, inclusivamente de outras sociedades, que habitualmente consideramos como mais avançadas a este nível,
é que a sexualidade feminina continua a ser vista pelo prisma da sexualidade masculina. E, portanto, embora formalmente, em termos discursivos, se fale muito na libertação sexual da mulher e na igualdade da mulher face ao homem a este nível, há ainda assim muita coisa que permanece por fazer e sobre a qual, sobretudo, nós não falamos. Se calhar as questões de fundo nós não falamos. Falamos de outras questões, mas não. Por exemplo, continuamos a não discutir e a não querer introduzir a educação sexual nas escolas, que isto é uma conversa recorrente, não é? E o que há neste momento é muito ao nível daquilo que falava há pouco, é muita gravidez, o espermatozoide, o óvulo, não é? Questões quase anatómicas e não tanto. Sim, e que são deixadas de alguma forma, de um modo um pouco discricionário, ao cuidado de algum docente mais voluntarioso que se oferece ou que é quase empurrado para assegurar esses conteúdos, não é? Para os quais muitas vezes também não está preparado, provavelmente. E continuamos à volta muito dessa questão, não é? Quer dizer, a questão é continuar a ser a gravidez e o mecanismo da reprodução, não o resto. Não é? E isso as consequências que não estamos a avaliar bem? Estaremos a negligenciar de alguma forma as consequências que isso trará? Eu penso que sim, que estamos a negligenciar há décadas, não é de agora, não é? A primeira é a perpetuação de uma situação. Eu, há bem pouco tempo, ouvia uma expressão que me parece particularmente feliz, em que um homem com um passado de proezas sexuais reais ou imaginárias tem um currículo brilhante. Uma mulher que tenha tido vários parceiros tem um cadastro. E isto continua a acontecer no ano da graça de 2015 e eu admito que vai continuar a acontecer, porque essa forma fisiológica como o sexo é abordado, mas se der uma volta aí e abordar questões como o desejo sexual é masculino, as mulheres são um pouco alguém que serve para esse desejo ser efetivado. Era a expressão que a doutora usava há pouco e que me aparece ainda hoje. Ele serve-se de mim e nem sequer a seguir adormece, nem sequer me diz nada, nem sequer me dá um beijo. O serve-se de mim é uma coisa que é aterrorizadora. Se fizer algumas ligações com o Código Penal e perguntar-me o que é que isto tem a ver com o Código Penal, a verdade é esta: até há relativamente poucos anos havia, na abordagem que se faz criminalmente às crianças, a determinada altura começou a perceber-se que tinha de haver alterações porque os meninos não tinham a mesma proteção das meninas. Porquê? Porque as meninas tinham um valor que eu quase me atrevia a dizer, será um bocadinho provocatório, mas um valor que até era quase socioeconómico, que era a virgindade. Como esse valor não era facilmente detectável nos rapazes, eles acabaram por ter menos proteção nas normas de proteção e, sobretudo, nas do Código Penal, do que as raparigas. E ainda hoje, provavelmente não tanto quanto à questão da virgindade, mas quanto às outras questões, nós continuamos a metê-las debaixo do tapete. Mas continuamos a meter essas como continuamos a meter o facto de nós acreditarmos que uma mulher que desempenhava as mesmas tarefas de um homem ia ser remunerada de forma igual. 41 anos depois, nós verificamos as estatísticas que nos asseguram que receberá menos, à volta de 13% a 15%. Portanto, as questões de género não são, tal qual como as questões da liberdade, são múltiplas e encaixam todas umas nas outras. Ou melhor, eu diria que não encaixam. Vai haver um dia. Mas há muita coisa que está... A esse nível não ficamos bem na fotografia da União Europeia. Estamos entre os países onde a assimetria é maior. A assimetria é grande. A assimetria é grande. Quer em questões salariais, quer em questões de carreira.
A assimetria é ainda bastante grande. Doutora Gabriela Macedo, na arte também, estes modelos de género de que falávamos há pouco, também se tem assistido a uma evolução dessa representação na arte? Tem. De facto, a arte, eu acho que tem feito um bom papel, tem tido um papel muito interventivo em muitos casos. E há estudos muito interessantes neste momento de historiadoras da arte que fazem a história da arte, não é? Que de facto é uma coisa muito importante, visto que, enfim, a história diz-se de diversas maneiras e preserva uma memória, não é? É um arquivo. E, portanto, no caso da história da arte, ainda tem sido, de facto, um domínio mais masculino do que, por exemplo, enfim, a literatura, digamos, não é? Até bem recentemente, a mulher era, enfim, entrávamos no museu, era o objeto de fruição, o objeto exposto, mas muito raramente a mulher era o agente, portanto, o pintor, o artista. E de facto, eu tenho investigado um pouco essas questões porque me interessam muito e porque cruza muito com a questão da representação do feminino. O que se verifica é que, enfim, a questão do corpo, desde logo, não é? Olhar através, diacronicamente, através dos séculos, a representação do corpo feminino e questioná-lo. E, portanto, muito do trabalho das artistas contemporâneas que têm, enfim, uma postura crítica em relação a isso e que o fazem, digamos, voluntariamente, com esse espírito crítico, realmente têm feito uma revisão, chamemos-lhe assim, uma revisão paródica ou até irónica da história da arte para, de algum modo, enfim, vou usar a palavra, chamar a atenção, não é? Mas que é importante para o que tem sido feito à mulher em termos de objetificação, não é? E, portanto, quando o que, enfim, é expectável e que realmente muitas dessas artistas, mulheres, estão a fazer neste momento, é serem agenciadoras e darem às mulheres esse tal empoderamento, não é? Retirá-las dessa posição de subalternidade, de objetificação e, portanto, a mulher é o agente, a mulher é, enfim, tem um papel de totalmente outro, não é? Sem ser já o outro do homem, não é? Pura e simplesmente, e recusando a ideia do gueto, portanto, meter as mulheres agora num gueto. As mulheres artistas estão ali, os homens artistas estão acolá. Não é disso que se trata, realmente estamos para além disso. Não é? Há uma questão que nós estamos aqui a abordar, que é a questão do feminismo. Eu acho muito que nós estamos num tempo de feminismos plurais, não é? Não há já uma definição, assim como não há, se calhar, e não há com certeza, uma definição do que é a mulher, não é? Portanto, a recusa de essencializar ou universalizar, enfim, esses coletivos, digamos, é muito importante, porque de facto tudo tem a ver com o espaço, com o local, não é? que nos estamos a reportar e, portanto, enfim, se nós pensamos Portugal, estamos a falar em Portugal, estamos a passar a falar do 25 de Abril, obviamente, mas nós existimos na Europa, mas também nós temos, enfim, uma relação de algum modo privilegiada com a África, por muitas razões, também com o Oriente, portanto, vivemos numa sociedade de informação, portanto, neste momento, estamos numa aula e os nossos alunos estão-nos a ouvir e ao mesmo tempo estão enfim, já o telemóvel esperemos que não muito, mas no computador muitas vezes até a verificar e a procurar ramificações daquilo que nós lhes estamos a ensinar. E eu acho que isso, enfim, não é necessariamente negativo, não é só para checar, saber se o professor está a dizer asneiras. Não é, é curiosidade. E em relação ao feminino, isso é muito importante, portanto, eu acho que estávamos a falar da questão da arte e o papel da mulher como mulher artista neste momento é de uma grande intervenção e, de facto, é de uma desmistificação do chamado estereótipo do eterno feminino, da mulher fatal, ou mesmo da exotização, não é? No mundo da arte, por exemplo, enfim, a mulher árabe, por exemplo, não é? O orientalismo exotizou a mulher. O Ocidente exotiza também a mulher, não é? A mulher, enfim, que está coberta por um véu, é de algum modo, até pode ser mais objeto de desejo do que a mulher perfeitamente exposta, não é? Portanto, não é isso que nós pretendemos fazer, não é? Enquanto investigadoras, enquanto críticas ou, enfim, enquanto mulheres que questionam estas questões. Se dúvidas houvesse ao longo desta conversa, está a ficar mais do que claro que, apesar da evolução a que assistimos nos últimos 41 anos,
ainda há muito a fazer por esta igualdade de género, mas também há muitas mulheres que não se identificam com a causa feminista e que se afastam até dessa causa. Como é que nós vamos traçando este caminho? Isto são direitos pelos quais devemos lutar ou são direitos que nos deviam ser consagrados naturalmente, de facto que fazem parte da evolução da sociedade? Bom, eu aí concordo completamente com o que está a ser dito aqui, quer dizer, não há dados adquiridos, e ainda bem, senão o mundo era um grande aborrecimento. E de facto as liberdades vão-se fazendo, não é? E vão-se conquistando. E, portanto, as pessoas têm todo o direito, eles e elas. É muito importante dizermos isto, quer dizer, eu sou absolutamente contra eles e elas separados em mundos estanques. Não se trata disso. Portanto, o mundo não se compadece já com esse tipo de desigualdades. Isto para começar, o mundo económico, não é? As famílias não sobrevivem com um ordenado só, não é? Portanto, também não se compadecem com o chegar a casa e o marido ler o jornal e a mulher fazer o jantar. Já não se compadecem. Eu acho que em qualquer classe social isto já é questionado. E isso é muito importante. Há um fator aqui que eu acho primordial, que é o fator educação. De facto, se houve uma grande revolução no nosso país com o 25 de Abril, foi a revolução na educação. O permitir que as pessoas tenham acesso à palavra e tenham acesso, enfim, à crítica e a dizer, eu isto não suporto mais e vou-me embora. Não é? O dizer isso, sabendo que as consequências poderão ser muito gravosas, enfim, legais e outras, mas enfim, é a consequência da liberdade que nós alcançamos. E ninguém está imune, em classe social nenhuma, a ter um desfecho infeliz por querer, não é? Enfim, reclamar a sua liberdade. Eu só queria dizer uma coisa que há bocado escapou, posso, em relação ao que disse a Filomena, que é o seguinte, quando falou das novas cartas portuguesas, e de facto foram um marco fundamental no Portugal muito pré-25 de Abril e já após 25 de Abril, há uma coisa que é curiosíssima que nós, enfim, temos sempre que lembrar. As novas cartas, as Três Marias, foram, enfim, quase que crucificadas em praça pública e o livro delas foi considerado, enfim, proibido, ou foi proibido, por ofensa à moral pública e por pornografia, e não como delito político. Portanto, isto foi a primeira questão que elas reclamaram. Este livro é um livro político. Né? E eu acho que isso também diz muito não é, daquele pano. Diz muito da caixa e da jaula onde todos vivíamos, incluindo os escritores. Mas nós vivemos num país em que, provavelmente, nós lembramos também de uma célebre discussão na Assembleia da República, não foi assim no tempo do Dom Afonso Henriques, em que a poetisa Natália Correia teve uma discussão com um determinado deputado que defendeu na Assembleia da República, muitos anos depois do 25 de Abril, a colagem entre o sexo e a procriação. Ficou célebre ela perguntar-lhe quantos filhos é que ele tinha, e, se bem me lembro, tinha um. E, portanto, tirou-se daí a devida conclusão. E, portanto, isto é recente, e quando diz que ainda hoje muitas mulheres pagam com a vida o uso do acesso à palavra e quando decidem usá-lo, algumas delas são assassinadas. Em Portugal é uma por semana. O que é que está a falhar nesse aspecto? A lei? Não. A lei, sem dúvida, nós podemos fazer sempre leis melhores, mas eu não creio que seja a lei. O castigo? Acho que o castigo é importante. Se vir o número de condenações e o peso dessas condenações num crime que nós já sabemos que é público, isto é, que não depende da queixa, a que todos nós não temos coragem de dizer, pelo menos em público, que não estamos atentos ou que não estamos de acordo, mas depois eu já ouvi este ano, de 2015, alguém dizer o que ele diz é que bateu no que é dele. E isto assusta. Como assusta uma outra coisa que eu considero extraordinária e que tenho muita dificuldade a compreender. Foi feito um estudo na Universidade do Minho sobre a violência no namoro.
as raparigas entre os 16 e os 25 anos têm a mesma percentagem das mulheres da minha geração, 25%. 1 em 4. Alguma coisa está a falhar, Souto. Alguma coisa está a falhar. E voltamos à questão da educação sexual. A educação é importante. A educação sexual e, sobretudo, eu acho que a educação para a cidadania que está a falhar. Não é só a educação sexual, é a educação para a cidadania. A responsabilização pelo uso das liberdades, a tal consciência de si que é preciso ter. E esse é um processo que eu creio que a educação é fundamental para nós irmos interiorizando e os jovens irem interiorizando. E eu já fui a algumas escolas no dia 25 de novembro, por ser o Dia Mundial contra a Violência Doméstica, e é impressionante. Os alunos têm alguma dificuldade a falar, mas depois de começarem a falar, falam primeiro as raparigas e depois os rapazes. Das últimas vezes eu considerei, me impressionou muito mais, chocou muito mais aquilo que eles relatavam do que aquilo que elas relatavam. Acho que há aí muita gente ainda com uma enorme solidão e muito indefesos. E eu não sei muito bem a quem é que podem dirigir-se. Dir-se-ia que era aos professores, que era aos pais. Não sei. Muitas vezes são os médicos que têm efetivamente aí algum papel eu tenho ecos disso. Que há falta... A questão é que eles cheguem lá, não é? Pois, mas é preciso que cheguem lá. É preciso. Os médicos estarão preparados para os ajudar. A questão é que estes jovens sejam encaminhados para as pessoas certas. Sim, ou que pelo menos saibam de facto, disso. Acho que ainda há muito a fazer. Acho que em termos de igualdade de género, às vezes também corremos o risco de querer que as mulheres fiquem iguais aos homens. Acho que não é isso, de facto. Não. Acho que nós temos um papel muito importante, exatamente como mulheres que somos, e somos realmente diferentes. Portanto, aí acho que há coisas que vão mudando e estão a mudar, mas agora, de facto, em termos de educação para a sexualidade, a educação é para os afetos, que acho que é aqui uma grande carência. E em termos de violência, de facto, é terrível em Portugal e entre namoros, e acho que aí é que a lei realmente já não é igual ao que era antes, que entre marido e mulher não metas a colher ou debaixo do telhado não se poderia intervir, agora pode-se. É um dever de cidadão denunciar essas situações de violência. Mas, de facto, os nossos jovens ainda são, de facto, muito violentos, muitas vezes, nas suas relações. E enquanto que a educação sexual está muito virada realmente para a biologia, para a fisiologia, para os afetos, muito pouco. Portanto, acho que tem que ser um pouco por aí. Educar para os afetos. A pessoa ter respeito por si própria, pelo seu corpo e respeitar o próximo, para além dos aspectos da sexualidade. Eu teria que me assistir no Dia Mundial da Violência, um programa muito interessante que era nas escolas e no básico, no ensino básico. Exato. Só tem direito a bater o coração. Feito pela medicina legal, exatamente porque eles encontram este tipo de situações de violência, não é? Que vão parar muitas vezes ao Instituto de Medicina Legal. E, portanto, a própria médica legista tinha esta noção. É preciso realmente educação sexual e desde muito jovem. Educar para os afetos tem que ser desde ter a idade. Porque os exemplos muitas vezes são os pais e os médicos não têm muita facilidade em chegar às escolas, mas têm a saúde escolar, mas às vezes de facto é necessário também formar os técnicos. Portanto, eu penso que tem que haver um esforço de todos os cidadãos neste sentido. Também já cheguei a ir a algumas escolas, mas os tempos são limitados e cada vez há mais formação. É muito curto. Essa intervenção tem de ser uma intervenção sistemática, tem de ser sobretudo uma intervenção que seja apoiada e que não seja uma intervenção que seja de cima para baixo. Tem de estar no mesmo patamar. É preciso falar sobre estas coisas e quando diz a educação para os afetos, nós olhamos à volta e vemos que eu não tenho a certeza se nós temos uma sociedade que está muito sensível a uma educação para os afetos, porque as pessoas não estão preocupadas em fazer esticar o dinheiro até ao fim do mês. Que essa disponibilidade interior talvez esteja diminuída neste momento. Talvez esteja diminuída. Mas
acho que é preciso, é urgente fazer isso, porque é só por aí. Doutora Ana Maria Brandão, gostava de ouvir um pouco mais. Há pouco foi aqui dito uma coisa que eu acho que é curiosa, e que foi a doutora Filomena Neto que disse: é muito mais difícil ser-se livre. E quando falamos em muito mais difícil ser-se livre, veio-me à cabeça uma coisa que nós perdemos, eu acho, com esta liberdade, que foi os filhos. Nós não temos tantos filhos quanto gostaríamos, não é? Estamos com uma taxa de natalidade preocupantemente baixa. E no último inquérito que se fez, as mulheres queriam ter mais filhos do que têm na realidade. Isto foi fruto desta liberdade que conseguimos, da entrada no mercado de trabalho, de trabalharmos tantas horas como os homens, fora de casa. Não creio que isso tenha sido fruto da liberdade, ou que seja fruto da liberdade, embora para aquelas pessoas que decidem racionalmente não ter filhos, há pessoas que não têm filhos porque de facto não querem ter filhos, claro, e há mulheres que não sim. querem ter filhos. Portanto, nesse caso, de facto, é uma forma de exercício da liberdade, tanto como querer tê-los. O que eu penso que está aí por trás é a forma como a nossa sociedade está ou não está organizada, no sentido de permitir que as pessoas que querem ter mais filhos, de facto, os tenham, não é? Por um lado. Depois, por outro lado, também aquilo que as pessoas passaram a querer ter para os filhos, e que é diferente daquilo que elas ambicionavam ou pensavam naturalmente há 30 ou há 40 ou há 50 anos atrás, não é? Hoje em dia, se calhar, os pais estão muito mais preocupados em dar certas coisas aos filhos, nomeadamente coisas materiais, em dar-lhes um colégio em vez da escola pública, em poder comprar isto, aquilo ou aquilo outro, não é? Ou poder facultar-lhes, por exemplo, determinadas experiências que não tinham essa relevância no passado, não faziam parte das expectativas nem dos pais nem dos próprios filhos, e que hoje em dia se colocam, e portanto isso implica necessariamente que o rendimento não estica e, portanto, há contas a fazer, não é? Porque ter filhos é também um custo, não é só um ganho, obviamente, também tem custos. Portanto, há um conjunto de fatores que hoje são ponderados na decisão de se ter ou não ter filhos, que são diferentes daqueles que se ponderaria no passado, não é? Para além da própria possibilidade de não os ter, não é? Que já falámos aqui. Mas há depois a existência ou não de estruturas que permitem isso, nomeadamente em termos das formas de organização do trabalho, em termos do número de horas que as pessoas trabalham, em termos da disponibilidade para irem buscar os filhos ou para estarem em casa com os filhos ou para poderem prestar-lhes determinados cuidados, não é? Que muitas vezes é mais reduzida. Portanto, há aqui, de facto, vários outros fatores a considerar. Se ambos os pais trabalham 8 horas por dia e os avós não estão presentes ou não há um apoio familiar que permita, por exemplo, estar com as crianças nos horários em que eles não estão na escola, e isto é outra coisa que, por exemplo, a mim pessoalmente me faz muita impressão, que é crianças de 6, 7, 8 anos passarem um dia inteiro numa escola, não é? Quer dizer, não brincam nem estudam, não é? Quer dizer, é uma coisa que eu pessoalmente acho perfeitamente atroz, mas que se coloca de facto porque os pais não têm onde os deixar, não é? Portanto, eles têm que estar em algum lado, e não havendo este background familiar ou este apoio familiar, e hoje em dia raramente os avós vivem com os pais, não é? Portanto, normalmente é o casal com os filhos. Portanto, há todo um conjunto de questões que se colocam a este nível. Por exemplo, poder ou não ter um horário flexível. Isso pode fazer a diferença entre decidir ter um filho ou não decidir ter um filho, porque pode gerir o seu horário de outra maneira. Ou ter uma empresa que oferece determinado tipo de serviços, como algumas fazem, não é? Mas são muito poucas. Sim, mas também temos casos de empresas que pedem às mulheres que assinem contratos com cláusulas em que se comprometem a não ter filhos nos próximos 5 anos, por exemplo. Isso é o outro lado, isso é o outro lado da questão. Ou então uma situação que é esta, se chegar com a sua entidade patronal e disser: desculpem, eu tenho de sair desta reunião porque tenho de ir buscar o meu filho ao infantário. Há de haver alguém sempre, quanto mais não seja nas suas costas, porque depois ainda temos a carga do politicamente correto, não é? Que é outra praga. Mas há de haver alguém que nas suas costas diz: isto é o que dá pôr estas mulheres a trabalhar nestes cargos. Mas se um dos presentes disser: meus amigos, ou toca a despachar, ou eu tenho mesmo de me ir embora porque eu tenho de ir buscar o carro à revisão e o mecânico fecha às 6.
É de homem. É de homem e ninguém diz nada. E, portanto, à medida que eu fui ficando mais velha, fui começando a reparar que era efetivamente o impacto destas pequenas coisas, repetidas por centenas de milhares de vezes, tem se calhar muito mais impacto do que todos os livros que eu já tive de ler e de estudar até agora. É evidente que a lei tem um papel fundamental, mas em termos de arquitetura social, nós não gostamos de crianças. Eu posso só entrar aí para dizer uma coisa. Eu acho que há uma coisa em Portugal importante no que diz respeito enfim, aos ganhos e aquilo que não foram ganhos nos últimos 40 anos. E a questão das famílias terem menos filhos, ou mesmo a escolha de não se ter filhos, eu acho que tem que ser pesada com alguma tranquilidade e com menor complexo de culpa. Os portugueses também são exímios em exercer o direito da culpa, para além da nostalgia, da melancolia, etc., também a culpa. E eu vou dizer uma coisa que talvez seja politicamente incorreta, mas eu acho que mesmo, enfim, no mundo de hoje, que é difícil, que é exigente, e as horas de trabalho, e as mulheres a trabalharem, etc., eu acho que os pais atuais são eventualmente muito melhores do que os pais de há 40 anos atrás. E não tenho dúvida em dizer isso. É um belo elogio aos pais. Eu acho que é um belo elogio aos pais. O problema é que não estamos a conseguir renovação geracional. Esse é Está bem, mas isso, eu acho que de algum modo as sociedades se autorregulam um pouco. É como dizer, a falar do clima, que horror, agora as tempestades que há. Ok, vamos estudar um bocadinho para trás, não é? Eu não percebo nada do assunto, mas com certeza que iremos descobrir todas as tempestades que também houve em algum momento da história. Pode não ter sido há 100 anos atrás, mas há 500 ou 1000 ou por aí fora. Ora bem, esta questão da maternidade e da paternidade exercida realmente, como deve ser, mudou radicalmente. E eu estou a pensar na minha mãe, que muitas vezes vê jovens pais com bebés ao colo e diz: pais homens, fantástico, no meu tempo não era nada disto. Quantos pais homens agora saem com as crianças ao colo ou vão passeá-las no carrinho também? E se calhar tem só um, ou se calhar esperaram até aos 30 e tal para ter filhos e, portanto, já não vão ter 3, como era na geração dos meus pais, ou 4 ou 5 por aí fora também, mas vão ter 1 ou 2. Portanto, mas quantos elogios é que já ouviu a uma mulher que sai do supermercado carregada com as compras e com um filho nos braços? Está bem, estou a falar da minha mãe, não é? Se calhar eu faço, não é? Sim, quer dizer. Eu não vou negar a evidência. Há muitíssimos pais que hoje são muito melhores pais e são muito mais intervenientes e participativos. Pai está fazendo no plural primeiro. Não, pois, eu agora até estou a falar especificamente dos homens. Mas quer dizer, ainda continuamos um bocadinho de que a mulher faz o jantar todos os dias, não faz mais que a obrigação dela, pô-lo na mesa. E depois, no dia 8 de março, ele leva a jantar fora ou então faz-lhe uma omelete em casa. E é um herói. E nós transmitimos um pouquinho isto, até no nosso discurso, muitas vezes. Muito recentemente, a doutora Teresa Beleza exigiu publicamente, num escrito com muita graça: eu quero um cartão de cidadã. E ela tem razão. Porque aquilo não é o cartão dos cidadãos, é o cartão daquela pessoa, e é por isso que tem aquelas Poderia coisas ser todas. diferenciado. E, portanto, ainda há muito, Claro. ainda há muito a fazer. Eu não estava a falar exatamente dessa questão, se me permite. Eu estava a falar da questão da culpa e da culpabilização, que era a questão que a Ana Guedes estava a colocar na Brandão, sobre, de facto, a dificuldade, né, de ter famílias extensas ou muitas vezes as famílias, enfim, para além disso, as mulheres terem filhos muito tarde e por aí fora, o que significa que as famílias vão ser mais pequenas. Claro. Eu acho que, lá está, também temos que sopesar os ganhos disso, isto é para desculpabilizar as mulheres, é a minha intenção. Achei que ficou aqui alguma coisa por dizer, o nosso tempo está mesmo a terminar, e, portanto, eu disse que ia passar rápido. Ok. Sim, pois, eu só queria concluir porque, de facto, não estava aqui a fazer nenhuma apologia do aumento das taxas de natalidade. Aliás, de tempos a tempos, se nós olharmos para a nossa história, sensivelmente ali no finais do século XVIII, XIX, andava toda a gente em grande preocupação por causa das taxas de natalidade também. E, pelos vistos, não desaparecemos, estamos cá ainda, não é? Portanto, esta questão das taxas de natalidade também, volta e meia, há assim umas preocupações que entram no discurso político, por razões várias, que não interessa agora aqui equacionar.
Mas de todo a questão de poderem querer ou não querer ter filhos, ou terem mais tarde ou mais cedo. A questão é que há de facto fatores que pesam muitas vezes no ter mais tarde ou no não ter o número de filhos que eventualmente se gostaria de ter, e esses fatores têm a ver de facto com a maneira como nós nos organizamos socialmente e até em coisas tão simples como o exemplo que foi aqui dado, não é? De que o homem sai para ir buscar o carro, mas não sai para ir buscar o filho. Se nós olharmos, isto não significa que não haja mudanças, há mudanças. Eu, por acaso, trouxe aqui os dados das licenças de parentalidade, que em 2013 eram de 28% no caso dos homens. Portanto, isto, de facto, é muito diferente daquilo que nós tínhamos há 40 anos, mas são 28%. Portanto, há 72% que continuam a incorrer sobre as mulheres, como a questão de fazer o jantar, como a questão do sobretrabalho, não é? Da dupla jornada, porque além do emprego a tempo inteiro, as mulheres, nomeadamente em Portugal, têm ainda a maior parte das tarefas domésticas a seu cargo, não é? E os homens ajudam. Não é propriamente uma... Com, obviamente, exceções e com alterações, não estamos aqui a recusar isso, não é? Mas há de facto ainda... Estamos longe ainda da tal igualdade. Estamos longe e muitas vezes isto é equacionado de formas um pouco estranhas, como por exemplo, recentemente, não sei como é que ficou essa questão, a questão da proposta de aumentar a possibilidade de trabalho a tempo parcial. Se nós olharmos para os países onde o tempo parcial tem expressão significativa, ele é esmagadoramente atribuído às mulheres. Isto significa que, temo eu, mais uma vez, que sob o pretexto de facilitar o aumento das taxas de natalidade, se venha a remeter novamente as mulheres para o espaço doméstico. Exatamente. Termino aqui. Podemos já deixar agendado um próximo debate sobre o assunto, se não for antes, então no próximo ano, a propósito das comemorações do 25 de Abril. Quero agradecer a todos a presença no Porto Canal. Foi um debate muito positivo. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim que esteve em casa a ouvir esta conversa entre 4 mulheres, comigo 5, muito obrigada. Encontramos-nos num próximo debate aqui no Porto Canal. Boa noite.